Olá, meu nome é Evelyn Meu nome é Letícia. e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o pré-modernismo. Bom, vou começar falando sobre o contexto histórico. A partir de 1894, vai iniciar a República de Café com Leite, que vai substituir a República de Espada. E alguns anos após a abolição da escravatura, o Brasil ele vai receber muitos imigrantes, e na maioria deles, eles são italianos, que vai vir para substituir a mão de obra rural e escrava. São Paulo ele vai passar por uma urbanização e vai surgir com uma nova classe social, que é a classe operária. E enquanto isso, os ex-escravos estavam sendo marginalizados nos centros urbanos. Alguns estados brasileiros vão sofrer transformações econômicas, que a gente pode citar a ascensão do café no sul, no sudeste e no nordeste o declínio da cana-de-açúcar. O governo ele não trazia e nem garantia essas reformas na desigualdade. Ele, pelo contrário, a classe social ela ficava dividida em duas. Entre a classe detentora do dinheiro, que tinha poder e respeito sobre as oligarquias rurais, e a classe trabalhadora rural, que era bem como os escravos marginalizados. Essa desigualdade ela vai se resultar em diversos movimentos de revoltas sociais pelo Brasil. Dentre essas revoltas, a gente pode citar a Revolta de Canudos, que foi no fim do século XIX, no sertão da Bahia, que trazia vários movimentos protestantes, mas o principal deles era reclamar sobre o modo de vida no Nordeste. A gente pode também citar a Revolta de Chibata, que foi em 1910, que eram as revoltas do meio urbano, e eles eram contra o maltrato da marinha às corporações e a greve dos operários. No início do século XX, a gente vai começar a perceber os indícios da crise da República do Café com Leite. Em meio a esses indícios, vai surgir a nova produção literária no Brasil, que é intitulada o pré-modernismo, que foi o crítico literário Tristão de Ataide que dá o início a esse movimento, que era um grupo de escritores que faziam obras literárias que propunham as mesmas temáticas e as mesmas formas. Agora eu vou falar um pouco das características. Apesar do pré-modernismo não constituir uma escola literária, apresentando individualidades muito fortes, às vezes com os aspectos antagônicos como Euclides da Cunha e Lima Barreto, a gente pode perceber alguns pontos em comum entre eles. Palavras não poéticas como verme, escassez, cuspe e vômito eram uma ofensa à poesia parnasiana. A denúncia da realidade brasileira, negando o Brasil literário, herdado do romantismo e do parnasianismo, e o Brasil não oficial do sertão nordestino. Os tipos humanos marginalizados do sertão nordestino foi o caipira, os funcionários públicos e os mulatos. Uma ligação com fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Agora eu vou falar um pouquinho do que foi o pré-modernismo. O pré-modernismo, ele não foi nenhuma ação e nenhum movimento organizado, e por isso ele pode ser considerado como uma fase. O que levou a chamar esse período de pré-modernismo foi a questão dele não ser uma escola literária, ou seja, não tinham grupos de escritores afinados seguindo as mesmas características. Na verdade, a gente pode falar que o termo pré-modernismo ele vai se dar por esse nome porque no início dos primeiros 20 anos do século XX, houve uma grande produção literária. E nessas produções literárias, a gente vai encontrar várias tendências e vários estilos literários, que vai dos parnasianos aos simbolistas. Alguns vai estar preocupados com a literatura política e outros com as propostas inovadoras. Bom, esse foi o nosso vídeo-aula sobre o pré-modernismo. Espero que ajude a cada um de vocês. E esse foi o nosso vídeo-aula de hoje. Obrigada pela atenção.